Olá a todos vocês, eu sou a Josi Santana, tenho a grande satisfação de estar falando um pouquinho sobre avaliação fisioterapêutica baseada em neurociência moderna da dor. Eu sou fisioterapeuta, professora da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Fisioterapia. Sou diretora da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor e, mais recentemente, assumi o cargo de coordenadora do grupo especial da Abrafito. E vamos ter os próximos minutos aí falando sobre esse assunto que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse e aproveito esse momento inicial para agradecer pelo convite realizado para participar do curso online gratuito em fisioterapia, atualizações em tratamento da dor, que é apoiado pela Abrafito e pela SONAF e desenvolvido, promovido pela SECAD. Bem, aqui a gente tem um sumário dos principais pontos que a gente vai falar nos próximos minutos com relação ao tema apresentado. Então, nós vamos apresentar uma definição e a classificação mais recente da dor, segundo a IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Nós vamos falar sobre sensibilização periférica e central e vamos falar em 3 tópicos sobre a avaliação da dor. Avaliação baseada em mecanismos neurofisiológicos, avaliação unidimensional e multidimensional e quais são os fatores a serem avaliados e algumas opções de instrumentos e ferramentas que a gente pode utilizar, e a avaliação baseada no modelo biopsicossocial. De antemão, eu coloco aqui para vocês, na verdade, que o assunto é muito extenso e a gente vai fazer, na verdade, uma grande apresentação de vários fatores, sem entrar em detalhes mais aprofundados, tá? Então, a gente vai dar principalmente um direcionamento. Esse direcionamento com relação à avaliação da dor para a fisioterapia foi apresentado no ano de 2017, nesse artigo, do qual eu sou a primeira autora. A gente teve uma comissão especial de fisioterapeutas especialistas na área de dor, que foi convocada pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, principalmente associados ao grupo especial Dor e Movimento. E nós publicamos o currículo em dor para a graduação da fisioterapia no Brasil, tá? Então, vários desses pontos estão alinhados naquilo que se sugere para matrizes curriculares da graduação. E agora, Josi, né, que a gente vai falar sobre esse tema que se diz tão amplo, em tão pouco tempo, mas que venha para aclarar e dar um disparo inicial, principalmente para quem está chegando nessa área, tá? Então, a gente vai pedir para vocês abrirem a cabeça, estarem completamente atentos ao que a gente vai apresentar para vocês, porque, além de falar sobre vários pontos, a gente vai fazer a atualização, vai apresentar aquilo que há de mais recente para avaliação da dor em fisioterapia. Iniciando pelos conceitos básicos e indispensáveis em dor, a gente traz aqui o conceito de dor, na verdade, né, que em termos de classificação, se divide em dor aguda e crônica, dispensando aquele conceito clássico da IASP, que todo mundo já está super habituado a ouvir, né? Então, a gente classifica a dor entre a dor aguda e crônica. E o que seria a dor aguda? A dor aguda, ela é entendida como uma dor fisiológica, tá? Que está relacionada ao estado de alerta do indivíduo. Então, nesse sentido, ela é extremamente salutar, para indicar que alguma coisa não vai bem em alguma parte do seu corpo, né, do corpo do paciente, no organismo, e que precisa de uma especial atenção, de pelo menos observação nas primeiras horas e dias, para verificar se há remissão ou não, se há persistência do sintoma e a necessidade de tratá-lo. Já a dor aguda, ela é entendida como uma dor que persiste, tá? E vai além do problema que a causou. Então, nós teríamos uma dicotomia, nesse caso, entre a dor aguda, que tem característica fisiológica, e a dor crônica, que tem característica patológica. E a principal distinção delas, segundo a IASP, se dá em relação ao tempo de ocorrência, o tempo de persistência dessa dor. Então, as dores que acontecem por acima de 3 meses, elas são consideradas dores crônicas, tá? A dor si, especialmente a dor aguda, e não somente no âmbito hospitalar, ela é considerada como 5º sinal vital e ela deve ser avaliada, considerada e tratada, assim como na hora das medidas dos outros sinais vitais, né, dos sinais vitais reais, tá? Então, a gente deve entender a dor, principalmente nesse âmbito da dor aguda, como 5º sinal vital. E a gente apresenta aí esse artigo para que vocês possam vislumbrar, né, o que significa esse conceito, tá?
A gente tem um outro conceito que é importante, que essa seta está indicando o caminho da dor aguda para a dor crônica, e ela tem a ver com quando a dor aguda se transforma em dor crônica, ou seja, com o processo de cronificação. Tá? É importante, dentro desse período de até 3 meses, a gente está muito atento a essa dor aguda, ao surgimento e à manutenção dessa dor aguda, na expectativa de que ela seja contida, de que ela não passe por um processo que a gente vai apresentar logo agora aqui para vocês. Né? Então, em relação ao tempo, a gente tem um indivíduo saudável, ele pode ter um ou mais fatores predisponentes para o desenvolvimento do processo de dor crônica e mediante uma lesão ou ainda ausência de lesão, tá? Mediante um fenômeno que cause uma alteração do processamento nociceptivo, esse indivíduo pode apresentar inicialmente uma dor aguda, já que ela é classificada em termos de tempo, tá? E aí, nesse processo de transição, podem acontecer uma série de alterações no sistema nervoso, tanto periférico quanto central, seja espinal ou supraespinalmente. E se ela se mantiver com esses fatores, sem a remissão, sem nenhuma estratégia que leve ao alívio da dor, ela se transforma em dor crônica. Então, a gente precisa estar muito atento aos sinais de dores agudas, seja ela qual for, de que origem ela tiver, em que região do corpo ela acontecer, para que a gente possa intervir o mais rápido possível. Entretanto, nessa nossa aula de hoje, o nosso foco, como é foco da maior parte dos ambulatórios de fisioterapia, é na dor crônica, que tem essa característica patológica. A gente costuma dizer que, na verdade, a dor crônica é uma dor sem valor biológico, aparente, que persiste além do tempo normal de cicatrização. Tá? Então, essa é a definição da IASP, várias outras definições já foram propostas e a gente ainda se atrela a essa definição clássica pela nossa sociedade. Então, a gente traz aqui, nesse sentido, o conceito de doença dor crônica. A dor crônica, ela é diferente daquilo que a gente aprende lá nas disciplinas de anamnese, semiologia, que a gente aprende dor como um sintoma porque é relatado pelo paciente, sim. Enquanto queixa, essa queixa é relatada pelo paciente e é dele, é individual. Porém, do ponto de vista patofisiológico, essa dor crônica é entendida como uma doença, uma síndrome, associada a uma série de fatores diferentes, porque ela causa alterações per si, que são diferentes das alterações ou das disfunções causadas pela doença de base que gerou essa queixa inicial de dor. Então, é muito possível que a doença de base que gerou uma dor inicial, ela seja resolvida. Eu vou dar aqui como exemplo algo que a gente já trabalhou aqui no nosso grupo de pesquisa, a dor pós-artroplastia de joelho, por exemplo. E pacientes que após 6 meses, 1 ano, 7 anos, continuam apresentando dor no joelho. Isso, a gente para pensar assim rapidamente, não era para estar sentindo, porque um dos critérios que faz com que esse paciente seja elegível para cirurgia é exatamente a diminuição da intensidade de dor e melhora da função e, consequentemente, da qualidade de vida. E porque mesmo após a cirurgia, com substituição dessa articulação, das estruturas nessa articulação, esse paciente continua apresentando dor? Na verdade, porque houve alterações, uma série de alterações podem acontecer no sistema nervoso central que mantém esse fenômeno que se chama de doença dor crônica. Então, na verdade, para que haja essa dor, né, é preciso haver um desbalanço entre inibição e facilitação, tá? Então, a gente tem aí os processamentos central e ou periférico alterados, mostrando que quando eu tenho menos inibição e mais facilitação, meu paciente pode sentir dor. E isso não é bom. Porém, o alívio da dor crônica, enquanto processo patofisiológico, se dá quando eu tenho um ajuste, tá? Uma regulação nesse processamento, que ele pode ser em nível central ou periférico também, tá? Então, para que eu garanta que o paciente não esteja sentindo dor, tanto o periférico quanto o central precisam estar equilibrados. Então, eu preciso aumentar a inibição e eu preciso diminuir todas as estratégias que promovam facilitação ou aumente os sinais excitatórios nesse sistema nervoso. E aí esse é o nosso objetivo, tá? Com relação à analgesia promovida por intervenções que tenham características farmacológicas ou não farmacológicas. Nesse sentido, e numa linguagem bastante palatável, a gente faz aqui a indicação de um texto que foi publicado no Jornal dos Comitês de Dor, da SBED, da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, e a gente titulou mais o que é doença dor crônica, tá?
É incrível como no ano 2020, mesmo já tendo a dor tomado as ruas aí e as telas, né, de internet na casa de todo mundo, como muitos profissionais de saúde, incluindo muitos fisioterapeutas, ainda não entendem o conceito de doença dor crônica. Então, fica aí como um dos grandes pontos aí com relação à definição e classificação, tá? Bem, quais são os tipos de dor relacionados a mecanismos que nós temos na classificação mais atual de acordo com a IASP? Então, a gente tem uma dor chamada de nociceptiva. Então, eu apresento aqui nesse momento para vocês. Ela pode ser somática ou ela pode ser visceral. E essa dor nociceptiva somática está associada a injúrias ou lesões que acontecem nos tecidos somáticos mais superficiais, como pele, ou no tecido somático profundo, como músculos, estruturas periarticulares ou no próprio osso, tá? A gente tem a dor nociceptiva visceral. Essa dor nociceptiva visceral acontece ou por lesão direta ou por algum trauma mecânico que acontece na víscera, ou por uma inflamação, ou ainda por uma distensão ou compressão. Não precisa necessariamente haver lesão numa víscera para que haja o disparar da dor visceral. A gente tem a chamada dor neuropática. A dor neuropática, como o nome já sugere, está associada a uma lesão que acontece no sistema nervoso, seja ele periférico ou central, tá? E a dor nociplástica, que é a classificação mais recente aí dos últimos 2 anos da IASP, que tem sido tão trabalhada e divulgada, que está relacionada a uma dor na ausência de lesão em qualquer estrutura né, em qualquer tecido orgânico, mas está relacionada a uma alteração do processamento. E uma das doenças que mais representa e que está mais evidente nessa classificação, por exemplo, é a fibromialgia. Tá? Então, um fator que eu acho que é muito importante, que a gente vai entender isso quando sinal clínico para avaliação do nosso paciente, que difere muito principalmente as dores nociceptivas das dores nociplástica e neuropática, é a presença da hiperalgesia ou da alodinia, tá? Então, hiperalgesia, na verdade, quando você tem uma resposta de exacerbação da dor frente a um estímulo cuja natureza já tinha potencial nocivo. Então, você tem um estímulo que provoca dor e você tem um paciente, um indivíduo, respondendo com um processo de exacerbação. Então, se eu der um beliscão numa pessoa, ou se eu fizer uma pressão muito profunda que chega a gerar dor e bastante desconforto, em um paciente que tem hiperalgesia, ele vai sentir isso com mais intensidade, com a maior magnitude, ou seja, significa neurocientificamente um sinal de amplificação, tá? Porém, na alodinia, que também é uma resposta dolorosa frente a um estímulo, nesse caso, que é inócuo, que não tem característica de provocador, que é não doloroso. Por exemplo, toque leve, passar um algodão, o próprio contato do tecido da roupa na pele pode promover a alodinia. E essa alodinia é uma dor que é resultante de um estímulo não nocivo presente nas alterações que estão relacionadas à lesão do sistema nervoso. Tá? Bem, então a gente tem aqui, né, na presença, a gente tem aqui no eixo Y a resposta da dor e no eixo X a intensidade do estímulo. Então a gente tem aqui um estímulo que é nocivo, né? E aí numa dor normal ele dispara uma dor fisiológica e acima desse potencial a gente pode gerar uma analgesia, tá? Mas no estímulo inócuo, veja só o que acontece com essa resposta de dor. Ela acontece de forma patológica e num momento muito anterior, numa intensidade de estímulo que é muito mais leve, tá? Então, preciso de um estímulo muito mais leve, mesmo que seja uma natureza não nociva, para gerar uma resposta de alodinia, tá? Então, vocês vejam que aqui a gente tem uma resposta de alodinia que normalmente é precedente à hiperalgesia, especialmente nos casos dos pacientes que apresentam alteração no sistema nervoso. Bem, uma coisa que a gente tem escutado muito nos últimos tempos é com relação à sensibilização. O que é esse processo de sensibilização? É uma resposta exacerbada do sistema nervoso, seja ele periférico, em termos de nociceptores, ou central, em termos de neurônios centrais, tá? Tanto na medula quanto na região encefálica. E aí a gente tem uma dicotomia, uma divisão, uma subclassificação da sensibilização.
em sensibilização central e sensibilização periférica. Então, na sensibilização central, tanto na clínica quanto na pesquisa, a gente encontra alterações do tipo somação temporal, que está relacionada ao mecanismo de Windap, que amplifica a resposta do indivíduo frente aos estímulos que vão se repetindo ao longo do tempo, tá? A gente tem uma característica de dor difusa, de uma dor que está espalhada em diferentes regiões do corpo, e de hiperalgesia secundária. O que é essa hiperalgesia secundária? É uma dor que se exacerba frente a um estímulo nocivo, mas para fora, nas regiões adjacentes, não exatamente no local onde aconteceu uma lesão e onde o paciente relata a dor. A gente tem um aumento da responsividade dos neurônios. Os estímulos aferentes, eles são normais ou subsensoriais e existe claramente uma disfunção do sistema de controle opioide endógeno. E muitas das nossas intervenções em fisioterapia têm mecanismos de ação baseados na ativação de vias opioidérgicas. Porém, na sensibilização central, a gente tem a alteração do fenômeno de somação espacial, que significa o quanto de dermátomos ou regiões corporais que são estimuladas e isso aumenta a percepção de dor pelo indivíduo. A dor tem característica localizada, ela é restrita a uma estrutura, mesmo que ela aconteça simultaneamente, né? Você tem um paciente que tem duas dores, vamos falar assim, é estranho, mas é verdade. Duas dores em locais diferentes, elas podem não ser nada correlatas e serem duas dores que têm característica de sensibilização periférica, porém estão acontecendo simultaneamente, em função do tempo. E aí a sensibilização periférica está relacionada à hiperalgesia primária, que é a dor exatamente no local que dói. É o aumento da dor na região primária. E aí a gente tem, nesse sentido, o aumento da responsividade dos nossos receptores, que são as terminações lá do sistema nervoso, que captam, na verdade, os estímulos iniciais para a geração de dor. A gente tem uma resposta aos estímulos no campo receptivo, tá? E os sinais são locais, diferentes dos sinais mais difusos. Quão comum é a sensibilização central, que vem surgindo aí como um grande bam e vilão, vamos dizer assim, do ponto de vista patológico, no contexto do paciente com dor crônica ou dor disfuncional, tá? Que causa uma série de disfunções como consequência da presença da dor. Então, essa dor é comum, essa sensibilização central é comum em cerca de 40% dos adultos que têm dor crônica. Na verdade, dentre esses indivíduos, cerca de 30% têm hipersensibilidade generalizada ou sensibilização central, que é principalmente correspondente à deficiência de modulação condicionada da dor, tá? Bem, não vou adentrar nesses mecanismos, mas na sensibilização periférica, a gente tem um tecido que fica muito mais sensível devido a uma série de neurotransmissores e citocinas que são presentes, são liberadas para o tecido, principalmente pensando no processo de reparo da inflamação e cicatrização, tá? E isso faz com que haja um aumento da responsividade desses nossos receptores e a diminuição do limiar nociceptivo, por isso que o paciente tem dor. Se esses estímulos persistem, se isso é negligenciado, ou se isso é subtratado, ou se as intervenções eleitas elas não são efetivas, isso vai gerar uma série de processos fisiopatológicos e isso vai fazer uma tendência de transição para a sensibilização central. Tá? Isso não significa dizer que é via de regra, mas normalmente isso termina acontecendo em função do tempo e da persistência, manutenção dos sinais dolorosos. Tá? Existe uma série de mecanismos, não somente esses que estão apresentados aqui em tela, que justificam a sensibilização central. E, na prática clínica, os principais fenômenos que a gente tem aqui, então, são a somação temporal e a perda da inibição descendente ou a alteração na modulação condicionada da dor. Tá? Então, vejam só esse quadro aqui, que foi inclusive preconizado pela Kathleen Sluka, com quem eu trabalhei no meu pós-doutorado na Universidade de Iowa. Nesse quadro, a gente tem aqui uma dicotomia entre sensibilização periférica e central. Então, se eu tenho um paciente que não tem nem sensibilização periférica nem central, ele não sente dor. Mas se ele tiver sensibilização periférica e tiver tudo bem no sistema nervoso central, ele pode sentir dor. O contrário é verdadeiro. Se ele não tiver sensibilização central e tiver sensibilização periférica,
Se ele não tiver sensibilização periférica, mas tiver central, só fazendo essa correção, esse paciente sente dor. Porém, eu tenho uma situação que pode acontecer na prática clínica invariavelmente, que é quando o paciente tem tanto sensibilização periférica quanto sensibilização central. E o que muda para mim? Tem mais dor? Não sei. O paciente tem dor. Se ele tem mais dor, se isso termina se somatizando no sentido de se somar, não de ser psicossomático, se esse paciente tem uma amplificação e aumento da magnitude da resposta dolorosa, a gente precisa fazer essa avaliação na prática clínica, tá? O fato é que isso aqui vai ser importante lá nos últimos slides, quando eu retomar a avaliação do tratamento. Hoje eu não vou falar sobre tratamento, mas eu vou falar sobre a avaliação do tratamento na perspectiva dos mecanismos de sensibilização, tá? Que está totalmente dentro do tema que a gente propôs para vocês. Alguns desses termos que eu trouxe para vocês hoje e tantos outros se encontram nessa página aqui da Taxonomy, né, da terminologia em dor, da IASP, que eu super recomendo a todo mundo que está começando, que está no meio ou que está bem avançado na carreira de dor e que nunca acessou essa página, tá? Então, isso aqui traz conceitos básicos relacionados à terminologia em dor e fica extremamente recomendado para vocês. Como identificar pacientes com sensibilização central na prática clínica? Eu acho que é muito mais recente essa visão de sensibilização central e, consequentemente, mais recente ainda a questão da identificação na nossa prática clínica. Então, eu vou preconizar isso nesse momento da aula, tá? Então, a gente tem, obviamente, o paciente que tem dor. Como eu já tinha apresentado nos slides anteriores, essa característica de dor é difusa, então tem duas ou mais ou várias áreas no corpo que tem presença de dor simultaneamente, mesmo que não se saiba naquele primeiro momento qual é a causa, mas esse paciente apresenta dor em várias regiões, tá? Normalmente, esse paciente apresenta distúrbios psicoemocionais, como ansiedade, depressão, medo, evitação, hipervigilância, cinesiofobia e tantos outros. A gente vai apresentar um pouquinho lá na frente ainda. Esse paciente normalmente apresenta fadiga, então ele tem distúrbio de sono, distúrbio de humor, tá? Também, que está muito relacionado ao distúrbio de sono. E ele tem alteração com relação ao rendimento na atividade física. Normalmente são pacientes sedentários, pacientes com muita dificuldade de adesão a um programa sistematizado e regular de exercício físico, que é entendido hoje enquanto tratamento não farmacológico, tratamento fisioterapêutico padrão ouro para atuação nas mais diferentes dores crônicas, independentemente do tipo de exercício ou do programa, né, do protocolo de exercício que você preconiza. E é muito possível você encontrar outros sintomas nesses pacientes, tá? Por exemplo, alterações cognitivas em pacientes, inclusive com dores nociplásticas do tipo fibromialgia. A gente tem acontecido um boom na literatura com relação à investigação desses fenômenos, como diminuição da atenção, diminuição da concentração, diminuição do estado de prontidão, e isso tem a ver também com a própria questão da atividade do movimento, né? Atividade física e do movimento do indivíduo, as atividades de vida diária, tá? Alterações sensoriais, como, por exemplo, uma fotofobia, é muito comum nos pacientes com enxaqueca, tá? E uma desautonomia, um desbalanço entre os sistemas nervosos simpático e parasimpático e, consequentemente, alterações que acontecem em nível de pressão arterial, frequência cardíaca, de sudorese, tá? Estão sendo noticiados e publicados na literatura recente. Uma pergunta antes da gente avançar, tá? Por que os pacientes com dor buscam os fisioterapeutas? Basicamente, eles nos buscam porque eles têm dores que são relacionadas a um componente biológico, que são relacionadas ao físico, a alguma área do corpo, e eles acham que nós somos os profissionais que temos a capacidade de tratar essa dor e realmente temos. Mas o que eu quero trazer para vocês é que não somente causas anatômicas, fisiológicas e biomecânicas estão diretamente relacionadas a uma dor que tem característica baseada no componente biológico, tá? Mas essas dores podem não estar relacionadas somente ao biológico, mas também aos componentes psicológicos e aos componentes sociais, refletindo, interferindo diretamente na dor desse paciente que vem para a gente com uma queixa do biológico, com uma queixa física, com uma queixa funcional. Então, veja bem,
Um dos tópicos que eu coloquei lá no sumário para vocês é que a gente ia falar sobre o modelo biopsicossocial. Nesse modelo, nós temos 3 esferas aqui que pode representar um paciente 1. Ele pode ter uma grande queixa biológica e aí ter uma associação com fatores sociais e emocionais. Porém, eu posso ter no paciente 2 e no paciente 3 diferentes repercussões e proporções de queixa relacionada à dor biológica que realmente está presente, é uma dor que ele quer tratar, que ele traz para você. Porém, quando você vai compreender a gênese da dor crônica desse paciente, ele pode ter proporções maiores de componentes sociais ou de componentes psicológicos afetando essa sua dor. E aí, nesse sentido, eu preciso entender esses componentes para fazer a minha prescrição, tá? Tanto no sentido de saber como avaliar melhor esse paciente e essa avaliação me direcionar para uma melhor prescrição. Então, dentro desse modelo biopsicossocial da dor, considerando a dor crônica especialmente, eu trago aqui para vocês, né, algo que eu coloquei no ano passado, que a gente tem que entender a dor mediante aspectos sensoriais, aspectos físicos, aspectos motores, atitudes e crenças, sentimentos e emoções do paciente, seus comportamentos mais variados possíveis, envolvendo aí nesse sentido comportamentos cognitivos, respostas cognitivas, aspectos sociais, e dentro desses aspectos sociais tem crescido muito, inclusive dentro da neurociência, enquanto grande área de investigação, os aspectos espirituais, tá? Aqui, antes de entrar na avaliação propriamente dita, em termos de instrumento, eu trago para vocês, né, indicações de capítulos que eu escrevi, né, 2 capítulos que eu escrevi nas 2 versões do livro de mecanismos e manejo da dor para fisioterapeuta, que foi editado pela Kathleen Sluka, e outros 2 capítulos falando sobre a avaliação da percepção da dor e avaliação física e funcional do paciente, que foram publicados em 2017 no Tratado de Dor, da SBED, e que está sendo reeditado e deve ser lançado no ano de 2021, e eu continuarei fazendo a revisão desses capítulos, tá? Nesses capítulos a gente tem boa parte do que a gente apresenta aqui para vocês, agora eu vou atualizar, né, os capítulos agora para 2021, como avaliar a dor, tá? Na verdade, eu vou botar aqui uma dicotomia entre como avaliar / medir a dor. Será que a avaliação é exatamente a mesma coisa de mensuração? Elas se completam, elas são a mesma coisa, elas não são a mesma coisa, elas são diferentes? Na verdade, o que é que eu diria sobre isso? Que a mensuração é um pacote de instrumentos que está dentro do complexo da avaliação, tá? Então, a mensuração é algo mais concreto, é um processo através do qual eu consigo obter uma medida de referência do paciente para algum desfecho a que eu me proponho investigar, tá? E a avaliação, na verdade, é o conjunto de todas essas ações. E aí, assim, a mensuração você pode aprender muito tranquilamente, porque ela é meramente técnica. Então, a gente faz cursos e a gente aprende essas mensurações, mas a avaliação ela é do fisioterapeuta, ela é determinada pela experiência de cada um dos profissionais, e isso tem implicação direta sobre raciocínio clínico e tomada de decisão. Então, se eu tiver um mesmo paciente, um mesmo fisioterapeuta que fez o mesmo curso do ponto de vista da técnica, de mensuração para avaliação da dor, eles podem usar as mesmas técnicas ou não, e isso vai depender do feeling, do start e do raciocínio que cada um tem para conduzir essa avaliação, tá? Então, em termos de tipos de mensuração, a gente colocou aqui em 3 pacotes, né? Medidas de autorrelato, medidas de comportamento de observação e medidas psicoemocionais, tá? Embora nós não sejamos psicólogos, a gente tem hoje, entendendo esse modelo biopsicossocial, né, que não tem nada a ver com a necessidade de você ter um outro profissional, no caso um psicólogo, por exemplo, assistente social, que já é do social, trabalhando diretamente junto com você. Isso significa, na verdade, uma intervenção multiprofissional ou multidisciplinar ou interdisciplinar se há interação. Mas o modelo biopsicossocial significa o fato de eu entender, enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional único, que esse meu paciente pode ter seus fenômenos crônicos afetados por componentes distintos, tá?
Então, avaliação baseada em mecanismos, eu trouxe aqui para vocês a medida de algometria. Gente, olha, na fisioterapia, se você vai trabalhar com dor, você não precisa ser necessariamente especialista, mas boa porcentagem dos pacientes que chegam para a gente no ambulatório, que são crônicos, eles têm a queixa de dor crônica. Às vezes, eles não têm como principal queixa, ou eles não entendem como principal queixa. Mas é muito frequente nos ambulatórios de fisioterapia, nas clínicas de fisioterapia, indistintamente da área que a gente segue, tá? Então, a algometria, ela está relacionada a um equipamento. A gente tem equipamentos nacionais, inclusive, não vamos falar sobre isso hoje, mas a gente tem a chance de medir o que a gente chama de hiperalgesia mecânica profunda, ou seja, a resposta de dor frente à pressão exercida em tecidos profundos. Essa pressão, ela pode acontecer tanto em tecidos musculares quanto em tecidos articulares, né? Mais próximo da junção miotendínea ou efetivamente na articulação. Depende de qual é a característica de dor e qual é a região da dor do seu paciente, tá? Com essa algometria, eu posso medir tanto a hiperalgesia mecânica primária quanto a secundária. Primária é se eu tenho uma dor nessa região anterior do ombro e eu posiciono o meu algômetro de forma a fazer pressão exatamente na região que dói. Se eu meço fora dessa região, por exemplo, na região anterior do antebraço, que tem sido classicamente utilizado em pesquisa, eu estou medindo, nesse caso, hiperalgesia secundária, porque está fora do local da região dolorosa, tá? Então, uma dor no ombro, se eu meço diretamente sobre o ombro, eu faço medida de hiperalgesia mecânica primária. Se eu meço na região do antebraço, eu estou medindo a hiperalgesia mecânica secundária. Tá? Aqui, por exemplo, na região do joelho, se eu meço diretamente sobre o joelho, mecânica primária. Se eu meço na região, por exemplo, do platô tibial, mecânica secundária. A gente pode medir a allodynia, que é a responsividade dolorosa na pele, quando ela é estimulada cutaneamente, e a gente pode usar kits de estesiometria, a gente pode utilizar pincel, que nesse caso não vai ter a gradação para a gente, mas a gente tem condição de medir clinicamente também, tá? Esse kit aqui seria o mais interessante, porque ele tem vários filamentos e ele é mais preciso, ele é mais sensível, tá? Então, a gente faz uma aplicação perpendicular à região que você pretende analisar, e aí você faz a pressão com esse filamento, tá? Uma coisa que eu gostaria de dizer que é diferente no kit de estesiômetro em detrimento do algômetro de pressão, no algômetro a gente tem uma medida que é digital, que é eletrônica, e que você faz uma pressão e exponencialmente esse valor no display ele vai aumentando, e quando o paciente para, né, pede para parar porque ele está sentindo dor, ele congela e fica fácil de você fazer o registro. No caso do estesiômetro, a gente precisa anotar aqui a que filamento que o paciente respondeu. Só que esse filamento, essa resposta que o paciente vai dar, vai depender da individualidade da pressão exercida por cada fisioterapeuta, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa fazer calibração e balança de precisão automática ou semiautomática, e isso não é tão comum na prática clínica, mas é a medida mais fidedigna que a gente podia ter, tá? Da mesma forma que a gente apresentou para a hiperalgesia primária e secundária, a gente tem aqui, no caso da allodynia, que pode acontecer no local ou fora do local onde o paciente relata dor também, tá? Esses fenômenos estão relacionados ao fenômeno de somação temporal, quando eu tenho aqui, na verdade, né, um sistema nervoso que não está afetado, que não tem lesão, que não tem alteração do processamento, a gente tem um estímulo que dispara um potencial de membrana, essa membrana entra em repouso e depois ela volta a responder aqui com outro potencial. Quando eu tenho vários estímulos sucessivos e de alta magnitude, como no caso dos pacientes com dor crônica, há, na verdade, uma deficiência na recuperação, o paciente não recupera para o repouso, enquanto a excitabilidade dessa membrana, e ele dispara um outro potencial que vai se somando, daí o nome somação temporal. Estímulos que são realizados ao longo do tempo, o paciente não tem condições de se recuperar, tamanha quantidade de estímulos que ele recebe, ele não entra em repouso, e aí vão se somando esses estímulos, gerando o que a gente chama de um estímulo supralimiar. E aí o que acontece aqui na distinção entre paciente
entre indivíduos saudáveis e pacientes com dor crônica, é que isso vai amplificando a intensidade de dor sentida pelos nossos pacientes, tá? A gente também pode fazer a medida de modulação condicionada da dor desses pacientes. Isso tem a ver com o quanto que você tem de um estímulo que é concorrente e o quanto que de resposta você tem na ativação dessa via inibitória descendente, que a gente pode ver aqui clinicamente pela medida também utilizando um alvômetro de pressão. Veja como que ele é valioso na sua conduta clínica, tá? Então, a gente mede o limiar de dor por pressão basal antes de fazer um procedimento. Eu tenho recomendado muito fazer isquemia, embora haja uma sensibilidade muito maior quando você faz o mergulho do membro do paciente no gelo, numa vasilha, num balde de gelo, mas pelo menos aqui no Nordeste, mesmo fazendo calor, os pacientes são extremamente responsivos. E a teoria que eu tenho é que eles não são acostumados ao frio. Então, principalmente idosos e principalmente nessa época do ano, quando tá mais frio, tá? Na época de inverno. Então, eles são muito intolerantes. A gente aqui faz a isquemia, né? Numa manutenção aí de 270 milímetros de mercúrio, assegurando que esse paciente está sentindo uma dor moderada ou intensa, ou seja, acima de 4, numa escala de 10, durante esse estímulo doloroso, e aí a gente mede de novo o limiar de dor por pressão durante a manutenção dessa pressão isquêmica, gerando isquemia, tá? Depois que a gente retira a compressão, obviamente dentro dos limites de segurança, por causa da questão circulatória, a gente mede de novo o limiar de dor por pressão depois de 5 minutos. O que a gente quer ver nisso é se durante o processo em que eu estou fazendo uma dor experimental concorrente, tá? Aqui durante a isquemia, eu meço aqui, como eu estou mostrando para vocês, eu aplico a escala numérica de dor de 0 a 10 para verificar a intensidade de dor nesses procedimentos. E o que eu quero verificar é se durante a pressão, esse paciente apresenta um limiar de dor mais alto e uma intensidade de dor mais baixa, tá? Ou seja, enquanto eu ofereço um estímulo doloroso concorrente para o meu sistema nervoso, o quanto que você tem que o paciente tem a capacidade de fazer a ativação dessa via inibitória descendente, tá? A gente tem uma série de instrumentos que são inclusive conhecidos e são os mais utilizados, que fazem a avaliação unidimensional da dor. Então, a gente tem principalmente escalas, eu trago aqui algumas escalas para vocês. A escala visual analógica e a escala numérica são as mais conhecidas e mais aplicadas. Não cabe isso aqui no momento, porque a gente dá um curso aí de 20 horas sobre todos esses pontos apresentados aqui para vocês. E aí a gente tem uma série de diferenças psicométricas na aplicação dessas escalas e que justifica a escolha de uma ou da outra em detrimento do contexto do paciente que você está avaliando, tá? Então, só peço uma coisa, não confundam uma com a outra. Tem gente que usa a visual e diz que está usando a numérica e vice-versa. Elas são diferentes e, por serem diferentes, elas têm propriedades psicométricas que são distintas e elas podem nos induzir a um erro enquanto interpretação da resposta do paciente. A escala de faces, na verdade, são as escalas de faces. Existem dezenas de escalas de faces disponíveis, tá? E elas são principalmente utilizadas para crianças ou para idosos ou pacientes que têm disfunção cognitiva. Aqui eu trago para vocês uma escala que vocês já devem ter visto amplamente nos sites, né, de busca, tem muito, que são escalas, na verdade, comerciais. Elas não são preconizadas em pesquisa, tá, gente? Elas não podem ser utilizadas em pesquisa. Então, aqui vocês estão vendo uma escala verbal, a escala numérica de 0 a 10, nessa linha a escala visual e a escala de faces, representada aqui pelas faces, e a escala de cores. Então, ela é 5 em 1. O que é que realmente o seu paciente está olhando, em que ele está prestando atenção quando você aplica esse tipo de escala para ele, tá? Bem, em que momento você mede a intensidade de dor do seu paciente? Vou deixar uma outra dica aqui super recente, super atual, não tão recente, mas atual para a prática clínica. Eu preciso, como fisioterapeuta, medir a dor em repouso e movimento, tá? É muito comum
que a gente tenha principalmente a avaliação baseada na dor em repouso. É aquela que você tem o seu paciente deitado, sentado em pé, sem fazer nada, e você pergunta, e aí, de 0 a 10, era isso, e 10 é aquilo? Quanto é que está a sua dor? Essa dor sem função, essa dor sem movimento é chamada dor em repouso. E ela tem um mecanismo próprio. Mas outro mecanismo está relacionado à dor em movimento, que é quando o paciente faz uma transferência de deitado para sentado. É quando ele sai de sentado para em pé. É quando ele faz movimentos funcionais, por exemplo, um agachamento numa dor de membro inferior, de quadril, de joelho, tá? Então, a gente precisa desmistificar isso e começar a assumir isso de forma mais contundente, precisa e adequada na nossa prática clínica, que é entender quando e se eu preciso medir uma ou as duas, quando e como eu meço em repouso e em movimento. Nesse contexto, um outro conceito muito legal que eu posso passar aqui para vocês é com relação ao que a gente chama de P1 e P2, tá? Na verdade, é quando a gente tem a medida de mobilidade do nosso membro, seja lá que articulação que você estiver avaliando em termos de amplitude de movimento, tá? E quanto que, em termos de angulação, essa medida de mobilidade ou essa função de mobilidade é restrita pela dor ou pelo máximo de mobilidade a qual ela pode chegar, tá? Então, quando é que a dor começou a acontecer? Isso é o P1. E quando é que o máximo de amplitude foi obtida pelo máximo de dor do paciente, tá? Isso é chamado de P2. É muito possível, a gente trabalha vários casos clínicos em que você tem alteração de P1, mas não tem de P2, tem alteração de P2, mas não tem de P1, e isso tem a ver exatamente com esses mecanismos relacionados a uma dor em repouso ou uma dor em movimento, tá? Então, a gente deixa aqui essas duas dicas. Verifica quando você deve avaliar dor em repouso e movimento, e avalia na mobilidade o P1 e o P2, tá? Eu gosto muito desse cartoon aqui, né? Tem aqui na camisa do mocinho, né? No pain, no gain. E aí aquela história, né, que a gente confunde de que se eu não sinto dor, eu não tô tendo ganho, o paciente não está melhorando. A gente precisa ter muito cuidado com essa frase, principalmente nos pacientes crônicos, tá? E uma outra frase que também é um paradigma muito importante que a gente tenta aí veementemente quebrar na fisioterapia nos tempos de hoje, que é um no pain, do tipo, se eu não tiver dor, não vou ter dor, e para isso eu preciso ficar parado, sentado, quieto, em repouso, sem me movimentar, tá? Estimulando a postura sedentária. Então, nesse caso, na verdade, eu diria para vocês aqui que é no movement more pain. Se você não tem movimento, você vai sentir mais dor. Então, essa coisa do movimento, ela é muito importante para a fisioterapia. E ela é do basal do paciente, ela é da sua avaliação, embora às vezes as pessoas só consigam enxergar que ela é finalidade. Movimento não é só finalidade, tá? Ou seja, não é somente aquilo que você quer recuperar. A gente tem um diagrama de dor que serve para marcar, o próprio paciente marca quais são as áreas de dor, inclusive é possível ver locais específicos ou múltiplos locais, e esses, se a gente parar para interpretar isso aqui com mais tempo, a gente começa a tentar entender quais são possivelmente as dores que o paciente está sentindo. Por exemplo, aqui uma lombociatalgia, dói na lombar, dói aqui na região posterior, de coxa, né, de região poplítea e assim por diante. Então, é interessante a gente ver em que tipo de paciente que a gente deve aplicar esse diagrama corporal. Na avaliação multidimensional da dor, a gente tem o famoso diário de dor. A gente precisa ter muito cuidado como a gente vai aplicar esse diário de dor para o nosso paciente. A gente tem aqui imagens, né, mostrando para vocês de forma impressa. Atualmente, vários aplicativos eletrônicos, né, que já existem, estão sendo desenvolvidos, que incluem diário de dor. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente no sentido da educação do paciente, o quanto que você instrui, o quanto que ele entendeu, para que isso serve. Será que o paciente vai responder de forma conveniente, correspondente àquilo que você deseja, àquilo que você espera? Porque senão é mais um instrumento que não vai ter efetividade nenhuma no final da sua avaliação, tá? E ele é multidimensional porque ele não mede somente a dor nem a intensidade, mas fatores que exacerbam, fatores que aliviam, se teve repouso, se não teve, se fez uso de medicação, tá? Então, ele consegue contar uma história diária através desse instrumento.
A gente tem um famoso questionário de dor de McGill, trago aqui duas versões para vocês, uma de Pimenta, que é enfermeira, de 96, e uma mais recente, de 99, já com mais de 20 anos aí, do Carlos Castro, que tem uma seção aqui que é especial para dor e movimento, né? Uma dor que prende, que mobiliza e que paralisa, tá? E ele pode ser utilizado, mas a gente tem que ter uma certa um certo cuidado, uma certa cautela para aplicação, porque nem todos os pacientes têm um vocabulário, principalmente aqueles pacientes menos abastados, com menos condições, né? Então, muitas vezes os pacientes sequer compreendem qual é o significado do vocabulário que você está apresentando. Em outros cenários, o paciente sente, mas ele não tem ideia de como colocar, de como expressar aquilo. E muitos, na prática clínica, quando a gente oferece, eles dizem assim, nossa, é isso aí mesmo que eu estou sentindo. Então, a gente precisa sentir, enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional da área de saúde, a que tipo de paciente que a gente vai aplicar. Talvez não funcione com todos e isso vai inviabilizando e vai mitigando a sua avaliação, tá? Um questionário ou inventário que tem crescido muito nos últimos anos, inclusive no ambiente da pesquisa, dos ensaios clínicos e dos estudos observacionais, é o inventário breve de dor. No inventário breve de dor, a gente tem uma série de perguntas, né, que tem um escalonamento de 0 a 10, como você já conhece, mas tem perguntas diferentes e fala da repercussão dessa dor nos comportamentos do paciente, tá? Então, aqui tem apenas uma amostra, isso aqui não é somente isso, né, o questionário, mas ele tem sido bastante utilizado e eu acho que ele pode ser incorporado tranquilamente, tem uma linguagem muito fácil, é muito fácil de aplicar e é padrão ouro, segundo a literatura, para doentes crônicos, para pacientes com dor crônica, tá? A gente tem, né, já tem importante mencionar isso para vocês. Todos esses questionários que eu estou apresentando aqui para vocês, todos eles estão validados para o português de Brasil. Não estou apresentando aqui para vocês nenhum instrumento, porque tem vários outros, né, mas que estão até em processo de adaptação transcultural, de medida de validação, mas que não estão disponibilizados ainda. Todos aqui nessa apresentação estão validados para o português de Brasil, tá? Então, aqui a gente tem um inventário de sensibilização central, que foi validado também no Brasil mais recentemente, que é o CSI, Central Sensitization Inventory, e ele faz perguntas, através dele você faz perguntas com a escala Likert de 0 a 10, e aí você gera um score, que depois você analisa e verifica se por meio dessas respostas o paciente tende a apresentar ou não sensibilização central, tá? Então, assim, para quem não tem nenhum tipo de ferramenta física, como eu mostrei para vocês, que meça hiperalgesia primária, secundária, somação temporal ou modulação condicionada, que é baseado no mecanismo, esse inventário já ajuda, tá? Uma diferenciação que a gente tem aqui em termos de questionários é para dor neuropática. No Brasil, nós já temos 3 questionários validados, que é o LEADS, o DN4 e o PEN-DETECT, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre eles aqui, mas eu estou disponível, inclusive, nas redes sociais, se vocês quiserem me buscar, para que a gente possa fazer envio de material, tá? Então, são 3 instrumentos. Há quem prefira o DN4, há quem prefira o PEN-DETECT, eu acho que são os 2 mais utilizados dentre esses 3, mas os 3 estão amplamente disponíveis na nossa literatura. E, considerando ainda na neuropatia a possibilidade de ter alodimia, tá? Temos aqui esse questionário de alodimia que foi também validado para o idioma brasileiro, que é do grupo da professora Débora Grossi. A avaliação psicossocial, vou enfatizar de novo. Eu sou psicóloga, eu preciso fazer avaliação psicológica, psicossocial, não é uma avaliação psicológica, a avaliação de componentes psicossociais desse indivíduo por meio de instrumentos padronizados, escalonizados, e que nos dão já um resultado de forma interpretada. E, obviamente, eu não vou fazer nenhuma atuação do tipo psicológica ou de assistência social nesse indivíduo, mas isso vai me embasar para que eu possa fazer uma contrarreferência, fazer encaminhamento nesse indivíduo e para que eu possa compreender todo esse panorama biopsicossocial que pode estar afetando a dor do paciente, tá? Então, eu fiz um compêndio dos principais fatores que têm sido regularmente avaliados no cenário da especialidade da dor crônica no nosso país, tá? Então, a gente tem a depressão, né? E aí a gente tem, principalmente, tem sido utilizada
a escala de depressão de Beck. Na ansiedade, inventário de ansiedade traço-estado, que é o IDATE. Na cinesiofobia, a escala tampa para a cinesiofobia. Para medo, né, a escala de medo e evitação, né, que também é validada no português de Brasil. Para hipervigilância, questionário de vigilância e consciência da dor. Crenças e atitudes. A gente tem um inventário de atitudes frente à dor, e aí a gente tem duas versões desse inventário, tem tanto para o paciente quanto para o profissional que trabalha com dor, tá? Isso é muito interessante. A autoeficácia, a gente tem a escala de autoeficácia da dor, e na catastrofização, a gente tem a escala de pensamentos catastróficos. Todos esses instrumentos são validados para o português brasileiro, tá? E eles são de fácil aplicabilidade na prática clínica. Outras considerações que a gente pode fazer, principalmente considerando o contexto da sensibilização central, a medida de fadiga, tem várias ferramentas que são padrão ouro, que estão aí também disponíveis no nosso idioma, que podem ser utilizadas para medida de fadiga. Isso tem um impacto direto na questão da adesão ao programa de exercícios para o nosso paciente, então é uma medida realmente importante de se fazer, tá? E aí a gente traz aqui, né, que eu acho que falar de prognóstico é importante para você entender, inclusive, quais são os resultados e como você interpreta esses resultados da sua avaliação. Então, você veja o que é considerado ruim enquanto prognóstico, né? Uma alta intensidade de dor, uma grande duração de dor, múltiplos locais de dor, o histórico de dor do paciente, inclusive, envolvendo fatores de alívio e de exacerbação, paciente que tem traços de ansiedade ou estado de ansiedade, paciente que tem perfil depressivo, que é altamente estressado, que tem baixa autoeficácia, que tem baixo suporte social, a idade mais avançada, que tem disfunções basais presentes, tá? Que tem restrição de movimento, que são catastróficos ou que tem medo de movimento ou medo da dor ou que são cinesiofóbicos. Então, você imagina que cada um desses fatores já pode transformar esse prognóstico em termos de magnitude. Imagina se você tem a associação de alguns desses fatores, tá? Bem, finalizando aqui, a gente tem eu queria fazer um highlight aqui para essa situação, que é da avaliação clínica da dor nas diferentes faixas etárias. Se a gente preconizar por faixa etária, principalmente essas que eu trago aqui para vocês, tá? Tudo isso que a gente apresentou, a maioria disso é utilizado principalmente com adultos, que é a maior faixa etária que a gente tem, que é boa parte dos pacientes que chegam para a gente nas diferentes áreas de atuação na fisioterapia. Porém, como avaliar dor neonato? Como avaliar dor em criança pré-escolar, em crianças escolares menores e maiores, né, na primeira e da segunda infância? Como avaliar dor em idosos com alterações cognitivas ou em pacientes com alteração cognitiva, paciente na UTI, paciente que não verbaliza, paciente com distúrbio cognitivo. Então, são populações completamente específicas e que têm também formas variadas e particulares de se avaliar a dor, que são relativamente distintos de tudo que a gente já apresentou até aqui, tá? Então, a gente não tem tempo para apresentar isso para vocês, mas eu queria deixar não perder a oportunidade de falar sobre isso aqui, tá? A gente tem, inclusive, um dos nossos capítulos, a gente fala basicamente sobre essas diferentes formas de atuação em detrimento da faixa etária ou da condição especial de saúde do paciente, tá? A gente precisa fazer avaliação de funcionalidade, a gente não pode perder de vista que na dor crônica, principalmente, a gente tem que fazer a avaliação da dor e do movimento do paciente, tá? Então, eu trago aqui no meu capítulo, isso aqui é uma extração da tabela do capítulo, a gente tem várias escalas validadas no português brasileiro que medem da cabeça aos pés. Cabeça, cervical, ombro, cotovelo, mão, punho, dorsal, lombar, quadril, joelho, tornozelo e assim, né? Escala específica para fibromialgia, escala específica para artrite, e assim a gente tem várias escalas funcionais. A gente precisa basicamente entender o que é que a gente está avaliando e onde buscar essas escalas, tá? Também posso disponibilizar posteriormente para quem tem interesse. Fora as escalas, questionários e inventários, a gente tem uma série de testes funcionais, trago apenas alguns aqui para vocês. Por exemplo, o teste TUG, que eu percebo que é muito utilizado na prática clínica no Brasil, teste sentar e levantar, dinamometria, né? Principalmente dinamometria
em relação à força, relação de força e de o quanto que fraqueza pode estar relacionado à manutenção, à perpetuação de dor do nosso paciente, tá? Fleximetria, a avaliação do equilíbrio. Josi, todo paciente vai ter que ter equilíbrio estático dinâmico analisado? Não, depende do que você analisa inicialmente no seu paciente e qual é a necessidade que ele tem de que você faça a avaliação do equilíbrio, tentando compreender qual é a relação da disfunção de equilíbrio com a dor que ele apresenta. Tá? Se durante manutenção de sobrecarga, numa postura, por exemplo, de apoio no podal, se essa dor exacerba e o quanto que isso interfere no equilíbrio do paciente, isso aí já são inserções do nosso raciocínio clínico. Então, trago isso aqui como possibilidade. Para a gente não dicotomizar a nossa avaliação do tipo assim, avaliar a dor do meu paciente, a dor é tanto. Agora eu vou avaliar o equilíbrio do meu paciente porque ele desequilibra. Mas eu preciso entender quando e se eu preciso relacionar esse desequilíbrio com essa dor. Tá? E assim acontece com todas as outras variáveis funcionais. Elas não são isoladas dentro do contexto. Tá? A estabilometria, baropodrometria também pode ser utilizada para você fazer associações de resultados na prática clínica, a acelerometria, tá? Com sessão inercial, a eletrogoniometria, tá? A avaliação por imagem é algo relativamente mais recente, mas eu chamo a atenção aqui ao ponto que é extremamente inovador e recente. A gente precisa ter cuidado, porque temos muito pouca evidência, tanto relacionada à avaliação, especialmente relacionada à mudança de desfecho, né? O quanto que essas ferramentas têm sido utilizadas para mudança de desfecho. A gente precisa ser muito cauteloso com relação a isso, mas eu trago aqui o uso de algumas tecnologias por meio de softwares e aplicativos para vocês, tá? Principalmente pacientes que têm essa personalidade mais inovadora, mais tecnológica, isso pode funcionar muito bem em termos de adesão. Pacientes que não sabem mal ligar um celular, isso já pode ser mais complicado. Aqui eu trago para vocês o diagrama digitalizado, né, que aí no TOT o paciente já consegue fazer o rachuramento das áreas. Eletroencefalografia, tanto no sentido de medidas quantitativas quanto qualitativas e medidas de redes neurais funcionais dinâmicas, tem sido muito utilizada em pesquisa atualmente, e eu acho que é uma tendência enquanto exame diagnóstico de variabilidade da função cerebral em detrimento dos diferentes testes e estímulos a que a gente submete o nosso paciente. Tá? A termografia infravermelha é uma grande novidade, muita gente tem adotado. Eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso também. A gente não pode utilizar a termografia infravermelha única e exclusivamente para determinar nenhum tipo de diagnóstico funcional do nosso paciente, tá? Mas ela pode ter um valor agregado, principalmente quando você tem compreensão suficiente das disfunções autonômicas e as relações que isso pode ter na gênese da dor crônica do seu paciente, tá? A comunicação em saúde é primordial e ela é que vai dar o tom da diferenciação, eu não falo da diferença, mas da diferenciação da sua abordagem, do seu atendimento junto ao paciente, porque ela perpassa e ultrapassa os limites técnicos da mensuração. Então, acho que isso aí é a cereja do bolo da avaliação de cada fisioterapeuta. É impossível não se comunicar, né? E aí você tem que estar ligado tanto no conteúdo quanto na forma dessa comunicação e não somente aos conteúdos verbais, mas também aos conteúdos não verbais, aos fatores não verbais que estão associados. E aí como é que você desenvolve a sua relação terapêutica com o seu paciente? Ela é hierárquica de cima para baixo, sempre você é quem sabe que entrega o paciente é passivo e recebe, ou ela é uma relação complementar de via de mão dupla, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, escutando e entregando para o paciente, tá? Porque a gente tem fatos reais, né? Isso aqui, a depender de quem analisa, pode ser um W, pode ser um 6, como eu trago aqui para vocês. Isso vai depender de qual é o significado, qual é a realidade para cada um, qual é o ângulo a partir do qual você está analisando essa situação, tá? Por isso que a gente precisa escutar o que os nossos pacientes dizem, a gente precisa desenvolver melhor a arte de ouvir, ter paciência suficiente, mas qualificar, atribuir significados àquilo que a gente escuta, tá? E cuidado, principalmente nesse processo de comunicação, com o que a gente chama de backfire effect, né? Que é o tiro saindo pela culatra, mas mais do que pela culatra, ele voltando para você mesmo, que a depender da nossa abordagem, da forma como a gente se comunica, que a gente olha, que a gente toca, que a gente aborda o paciente, o quanto que a gente pode estar promovendo distanciamento, afastamento, perda de adesão
desse indivíduo né, em relação ao nosso serviço, à nossa assistência, tá? Estamos aqui praticamente finalizando e eu trago aqui algumas frases que alguns pacientes do nosso ambulatório aqui de dor trazem para a gente. Eu coloco essas aqui, né, com fundo preto, são frases que eles disseram, vários pacientes diferentes aqui disseram com dor crônica antes de iniciar o tratamento. Essa doença dói no corpo e na alma. Ninguém acredita que o que eu tenho é real. Eu apenas sobrevivo. Perdi meu emprego, minha família acha que é tudo invenção minha. Essa dor faz parte de mim, por isso eu me odeio. Olha o contexto emocional aqui envolvido. Meu filho perguntou se eu não gostava dele porque eu não o segurava no colo com as outras mães. Aquilo cortou meu coração. Gente, eu sou mãe, tenho 2 crianças, ano 7, ano 10. Toda vez que eu leio isso aqui, eu me arrepio aqui no braço. Às vezes, só quero ficar deitada na minha cama, quieta, só não quero sentir dor. Tenho que conviver com minhas dores, parece que é ela quem manda no que eu posso ou não fazer. Não me sinto uma pessoa normal, eu sou tão nova, tá? A gente está recebendo muita gente nova com diagnóstico de dor crônica. E depois de se submeter a alguns tipos de tratamentos que a gente preconiza aqui no nosso ambulatório, a gente recebe essas frases desses mesmos pacientes. Eu já consigo me abaixar para colocar meu tênis, e isso não é pouca coisa para mim, né? Me acordo com vontade de viver, tenho mais força para trabalhar e cuidar dos meus filhos, aquela mesma mãe que não conseguia botar o filho no colo, tá? Parece que saí daqui mais leve e livre. Vocês estão devolvendo minha juventude. Hoje eu sei lidar com minha condição, posso ter limitações, mas não impossibilidades. Tentei cometer suicídio uma semana antes de entrar aqui, mas vocês deram uma injeção de esperança, quero viver. Por que eu coloquei em verde aqui? Porque é o que representa a esperança. Então, gente, eu sou cientista, neurocientista, como as pessoas me conhecem. Eu trabalho muito com a pesquisa quantitativa. Nos últimos 3 anos, eu me abri para essa pesquisa que é qualitativa, que é entender e aprender a fazer essa análise de discurso dos nossos pacientes. E quando eu entendi isso mudou muito a minha prática clínica, no sentido, né, vindo da própria ciência, a profundidade de como você analisa isso aí. E muitas vezes aquilo que é dito em termos de percepção do nosso paciente é tão importante quanto a mudança do desfecho no sentido de uma média de padrão que a gente coleta naquelas escalas, naqueles exames que a gente mostrou anteriormente para vocês. Às vezes, um exame não é capaz de detectar suficientemente mudança de desfecho, efetividade de uma determinada técnica, o protocolo, o tratamento que você está fazendo, né? Mas a percepção do paciente, ela também importa. E é a comunicação que você tem com o paciente, a qualidade da comunicação que você estabelece com ele dentro da sua aliança terapêutica ou não, né? Mas a aliança terapêutica é um dos objetivos dentro desse processo terapêutico, geralmente. E o quanto que isso vai ser entendido também como melhora, tá? Porque você às vezes não consegue detectar com as suas ferramentas, com seus exames, com seus instrumentos, na sua reavaliação, ao longo do tempo, mas o paciente consegue detectar melhor através do seu julgamento, das suas experiências, vivências e percepções, tá? E aí, aquilo que nos motiva, né, diariamente, que é se vocês estudam e tratam porque acreditam na gente, isso já me faz bem, isso me faz bem também, elas não sabem quanto. E aí eu termino por aqui. Qual o melhor tratamento fisioterapêutico para dor crônica? Isso assim, nossa, Josi, mas seu tema não era a avaliação da dor, o que, é que você está falando de tratamento? Vai começar mais uma hora de aula? Não. Eu estou falando da necessidade que nós temos de avaliar a efetividade do nosso tratamento. Não somente se o paciente melhorou ou não, mas avaliar o que a gente está fazendo com ele, tá? Obviamente que isso vem por meio das medidas que a gente faz no processo de avaliação. E aí, voltando para aquela história lá de sensibilização periférica e central, que isso na prática clínica, gente, faz muita diferença e as pessoas não entendem o que é isso. Inclusive, tem muita gente ainda achando, né, que já ouviu falar sobre sensibilização e acha que sensibilização central necessariamente tem que acontecer no paciente com dor crônica, e isso não é verdade. Uma outra coisa que é crença para os profissionais de saúde é que dor só acontece na presença de lesão, tá? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com relação a isso. E aí, em termos de tratamento, veja bem, se meu paciente não tem sensibilização nem periférica nem central, ele não tem dor. Se ele tem sensibilização somente periférica e eu trato essa sensibilização periférica, esse paciente não vai ter dor. Ele vai ter
um resultado de analgesia. Se meu paciente tem uma sensibilização central e eu trato essa sensibilização central porque eu descobri que ele tem sensibilização central através da minha avaliação, esse paciente pode ficar sem dor, sim, e você tratar esse paciente. Se o paciente tiver ambas, sensibilização periférica e central, e você tratar a sensibilização periférica apenas, esse paciente vai continuar com dor. Se você só tratar a sensibilização central, o paciente vai continuar com dor. Então, eu tenho que tratar as duas para esse paciente ficar sem dor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, como resultado da minha avaliação, descobrindo se esse paciente tem sensibilização periférica e ou central, isso vai determinar, inclusive do ponto de vista mecanístico, do mecanismo das dores e do mecanismo de ação das minhas intervenções, e nesse sentido, principalmente pensando nas intervenções que têm ações periféricas e ações centrais ou ambas, como é que eu vou fazer a seleção das minhas intervenções para tratar esse paciente, tá? Então, eu deixo aqui essa última frase para apresentar para vocês, né? Keep calm and get better on assessing pain, né? Fique calmo e melhore na avaliação da dor. Então, eu acho que é uma coisa muito real, né? E aí eu trago essa frase aqui que eu fiz algum dia aí para vocês que me escutam. Terapias passivas e ativas devem ser consideradas como modalidades integrantes do plano de tratamento dos nossos pacientes. Não devem ser usados como recursos isolados, só tratamento de uma técnica, mas associados de forma individualizada. Eu preciso conhecer qual é a individualidade do meu paciente, tá? Para pacientes com afecções multissistêmicas, devemos adotar terapia multimodal. E a terapia multimodal, ela existe em qualquer área. Então, a própria fisioterapia, com todas as suas vertentes, a terapia manual, os agentes físicos, a educação em saúde, a educação em dor, baseada em neurociência, o próprio exercício, são vertentes diferentes de tratamento da fisioterapia e elas devem ser consideradas dentro dessa terapia multimodal, tá? Em nome do meu estado, do Sergipe, eu agradeço muito a possibilidade de estar falando um pouquinho para vocês do resultado da nossa experiência com relação a esse processo de avaliação de dor, tá? E para finalizar, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês que se encontram aqui escutando a nossa fala. A gente não faz nenhum trabalho sozinho, então reflexo do que a gente apresenta para vocês, seja nos nossos eventos, nas nossas publicações, é produto daquilo que é feito por um conjunto, pela nossa família Lapene, o Laboratório de Pesquisa em Neurociência, que eu fundei aqui na Universidade Federal do Sergipe, e é composto por alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, muitos deles ainda com a gente, outros que já seguiram seu caminho, e me coloco completamente à disposição para que vocês entrem em contato comigo através do meu canal no Instagram, e lá também tem um link para o meu grupo de Telegram, no qual a gente disponibiliza material, discussões e mentorias sobre os assuntos relacionados à dor. Agradeço imensamente às instituições Abrafito e SUNAF e a SECAD, mais uma vez, por ter me convidado e me fazer presente aqui com vocês. Muita gratidão.